Programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Marta Azevedo, aqui da Unicamp. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. A professora Marta Azevedo, ela tem uma trajetória muito interessante, porque antropóloga pela Universidade de São Paulo, se trabalhou bastante com grupos indígenas e desde alguns anos ela trabalha aqui na Unicamp como demógrafa especializada em temas de etnicidade. Isso. Então, queria começar, professora Marta, fazendo uma pergunta que é como nós podemos definir aqui no Brasil, estatisticamente, em termos de classificação, os grupos étnicos em geral e especificamente aí então os indígenas. Bom, no Brasil, os censos demográficos brasileiros, desde há muitos anos, contam a população a partir da categoria raça, cor da pele, que é uma categoria polêmica que vem sendo discutida com participação da sociedade civil. O IBGE tem tido muitas reuniões pré-censos, né, onde eles convidam várias organizações da sociedade civil com o objetivo de melhorar, inclusive, a sua metodologia de coleta de informações sobre etnias, né, no Brasil. Mas o que a gente tem acordado entre IBGE, acadêmicos e sociedade civil é que essa categoria tem sido operacional de alguma maneira para entender etnias, né, em termos demográficos no Brasil. Então, enfim, o Brasil conta essa população a partir dessa categoria raça-cor. A gente tem 5 categorias fechadas do censo, que é branco, preto, amarelo, pardo e indígena. Indígena foi um quesito incluído em 1991, a partir do censo de 1991. Até então os indígenas eram contados como pardos, né? E para efeitos de contar a população negra, a gente soma pardo com preto, quer dizer, em geral a gente soma essas duas respostas para entender um pouco. Isso é uma coisa que também tem sido discutido, também tem uma polêmica que eu considero que tem sido muito produtiva. Eu acho que o Brasil é um país que está muito avançado nesse ponto, né? A gente tem uma produção acadêmica muito interessante sobre análises e enfim, reflexões sobre essas categorias, né? E do ponto de vista dos povos indígenas, o censo de 91, então, começou a contar as pessoas que se autodeclaravam indígenas, quer dizer, o critério é a autodeclaração, né? Na hora da pesquisa do censo, a pessoa se autodeclara indígena, ou branca, ou preta, enfim. E a partir desse censo de 2010, então nós abrimos, quer dizer, se a pessoa respondia indígena, aí abria para mais 2 perguntas. Língua, que línguas você fala, além do português, né? Se fala a sua própria língua indígena. Nós fizemos uma biblioteca junto com o IBGE de línguas indígenas, e a qual etnia você pertence. E se não reconhece o pertencimento étnico específico nenhum, também tudo bem, não tinha problema. Nesse caso desse censo mais recente, 2010. que tem essas 2 perguntas associadas à etnia indígena, que a senhora mencionou, a língua utilizada e o grupo, vocês têm já os dados para dizer qual a porcentagem de respostas, quaisquer que sejam? Quer dizer, que a pessoa responda, falo tal língua ou não sei nem língua e não sei qual grupo étnico faço parte. A gente não tem essas respostas ainda. O IBGE deve soltar isso agora, em julho, agosto, talvez. Enfim, deve estar para soltar. Essa pergunta foi uma pergunta que foi para o questionário do Universo, justamente por conta de discussões com a sociedade civil, com entidades do movimento negro, com cientistas acadêmicos, economistas, demógrafos, antropólogos. Então, o IBGE tirou essa pergunta, que era do questionário da amostra, e passou para o questionário do Universo, que vai ajudar muito a gente nos cálculos e estimativas sobre essas populações, tanto população negra, populações indígenas, enfim. Essas populações indígenas, elas vivem em espaços também ocupados por outros grupos étnicos, ou nós poderíamos dizer que basicamente os indígenas no Brasil vivem na floresta? Olha,
Hoje em dia a gente não pode falar que os povos indígenas vivem basicamente na floresta, porque a maior parte da população indígena, em termos numéricos, vive fora da Amazônia, vive em terras indígenas, mas fora da Amazônia é legal, estou pensando em Amazônia legal, né? Porque facilita na hora de contar. Então, mais ou menos, a gente tem assim 60%, grosso modo, eu precisaria refazer essas contas agora com 2010, mas, mas pensando em 2000, 60% da população dos povos indígenas específicos vivem em terras indígenas fora da Amazônia. Então, os povos indígenas que vivem em florestas são aqueles que estão ainda na Amazônia, que é onde ainda tem floresta. Sim. Quer dizer, claro que Rio Silveira, como a gente estava falando há pouco, né, dos Guarani de Bertioga, eles estão, a terra indígena de Rio Silveira, que agora tem 8 mil hectares, ela incide em uma área de proteção ambiental, que é onde tem a Serra do Mar. Então, é claro que, digamos assim, tem um pouco de floresta em algumas áreas indígenas, desculpa, fora da Amazônia, mas é pouco. Então... Ou seja, há uma população indígena que se auto-reconhece como indígena, mas que vive justamente em cidades, em ambiente até urbano, até em grandes cidades. Isso ocorre e se ocorre, qual o desafio para o pesquisador identificar inclusive esses índios? Então, acho que a gente tem 4 situações que eu acho que são importantes serem diferenciadas, né, em termos de povos indígenas no Brasil. Uma, que são os povos indígenas que moram em terras indígenas demarcadas, que seja na Amazônia Legal ou fora da Amazônia Legal, estão em terras indígenas demarcadas, como esses Guarani de Rio Silveira, tá? Ou os Guarani todos, enfim, que estão espalhados por todos os estados do Sul, Sudeste, Mato Grosso do Sul. Tem uma outra situação que são povos indígenas que se reconhecem como tais, pertencendo a um povo específico, como por exemplo é o caso dos Pancararu, que estão morando em bairros, em áreas urbanas. Então eles não estão em terra indígena demarcada, né? Mas eles se reconhecem como um povo específico, como pertencendo a um povo específico, como parte de um povo específico, que na maior parte das vezes esse povo tem outras terras indígenas demarcadas em outros lugares. Então, eles vivem, enfim, eles têm relações com as comunidades que estão nas terras, na maior parte das vezes. E é um desafio muito grande, e a gente tem feito projetos aqui no NEPO, na Unicamp, para pensar essa questão da multilocalidade. Então, é um desafio da gente identificar onde eles estão, porque, claro, eu não posso ter acesso a todos os dados do censo por conta da ética, né, das informações. Então, a gente tem que fazer surveys, a gente tem que fazer pesquisas de campo para poder entender um pouco melhor essa migração, essa multilocalidade, enfim, como é que está ocorrendo essa dinâmica, até para ajudar a pensar em políticas públicas, né? E tem uma outra situação que são os autodeclarados indígenas, mas que moram em cidades, em áreas urbanas, mas que não se reconhecem como pertencendo a um povo específico. Né? Isso é uma outra situação. Agora, pensando nos povos indígenas específicos do Brasil, tem muitos, sim, já morando em áreas urbanas. E é, sim, um desafio.